Então vou agradeço o convite. Não, isso não tá bom. Fazer o contrário. Não sei onde fica esse. Eu pus aqui, ele caía. Bom, agradecer o convite e dizer um pouco a nossa situação na psicologia é um pouco diferente, né? Nós temos um comitê de ética funcionando há quase uma década. Então a gente já passou por várias situações, inclusive nós temos dois tipos de comitê de ética. Nós temos o comitê de ética de pesquisa com seres humanos e comitê de ética de pesquisas com animais. Claro. E é muito interessante, porque o comitê de pesquisa com animais não tem problema nenhum. Funciona facilmente, tem poucos problemas éticos. Acho que a gente consegue lidar melhor com a ética animal do que com a ética humana. Mas, então eu acho que esse é o momento oportuno, porque nós estamos num momento bom, é uma briga que também já vem há uma década da área de humanas. É importante frisar que a psicologia, parte da psicologia humanas, parte não é. Então também a gente tem uma outra questão, acho que tem áreas da psicologia, por exemplo, nós temos um programa de neurociências do comportamento que claramente a resolução 96 atende, porque eles fazem pesquisa no modelo biomédico. Então é mais tranquilo. Em compensação, por exemplo, eu estou no programa de psicologia social, então estou muito mais próximo aqui das ciências sociais humanas e enfrento no dia a dia, né, essa questão toda. A Fraulein, que é a nossa coordenadora também na área de psicologia escolar, da aprendizagem, também enfrenta essas questões. Então o que eu pensei em falar um pouco é trazer as dificuldades e as formas como a gente foi lidando com as questões, né? E eu separei em três grandes eixos: desafios políticos, desafios epistemológicos e metodológicos e desafios organizacionais. A gente enfrentou aí nos últimos anos problemas organizacionais do comitê por questões, né? E é importante eu dizer desse momento ser oportuno, porque o mês passado aconteceu um grande encontro com representantes de todos os comitês de ética do Brasil, e eu acho que foi um momento importante porque a nossa área conseguiu algumas conquistas. E teve uma que foi assim nos 45 do segundo tempo, que foi incluir na resolução 96 um item que diz que a área de ciências humanas e sociais obrigatoriamente terá que ter uma norma complementar. Isso foi assim no último minuto, 3 pessoas levantaram a mão. Então já existe, se vocês quiserem olhar no site da CONEP, já tem não é ainda a nova resolução, porque ela tem que ser aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, mas já tem a nova proposta e avanços significativos, inclusive ampliando um pouco o escopo da resolução para perder essa característica só biomédica. Acho que tem, mas no meu ponto de vista não resolve, mas dá um bom avanço. Por exemplo, na questão do consentimento. Já não se dá um foco único e exclusivo no tema de consentimento, que para mim não é a grande questão, mas se fala num processo de consentimento. Então, alguma coisa que inicia do começo ao fim da pesquisa, inclusive na devolutiva dos resultados, etc. Então, acho que é importante citar que a ética da pesquisa aqui no Brasil vem via área biomédica por uma questão muito simples e muito concreta, que foi, e é uma questão mundial também, que é a regulação principalmente do desenvolvimento de fármacos, né? Então, essa é a grande questão que está muito distante, né? Então, um certo exagero da resolução e de coisas faz todo sentido, porque a manipulação de material genético, a manipulação de sangue, havia toda uma utilização, principalmente, por exemplo, de população da África para fazer teste de fármacos, e as pessoas de verdade morriam, né? Então, eu não consigo imaginar nas nossas pesquisas alguém morrendo, mas que também, isso é uma questão, né? Então houve e toda a história, eu não vou fazer isso aqui, mas acho que é importante dar uma olhada, toda a história e de onde vem a regulação ética, inclusive pensar se a gente deve fazer uma regulação ética, porque isso que está em jogo na questão dos comitês de ética. A regulação ética é diferente de orientação ética. A gente tenta, a muito custo lá na psicologia, transformar o comitê num espaço de assessoria, de consultoria, mas muitas vezes, por conta das tarefas, por ser credenciado, a gente tem em algum momento um papel de fiscalizador, e eu acho que esse é um papel extremamente perigoso. Mas se a gente for olhando,
atenção à ética é necessária. Eu diria, eu me surpreendi muito estando no comitê de ética, como eu imaginava uma coisa, eu achei eu descobri que eu era um pouco romântico com relação a isso. Uma parte das pessoas não tem os mínimos cuidados éticos, eu diria que uma parte das pessoas não tem bom senso. Né? E uma parte das pessoas não é questão de não ter bom senso, elas às vezes não se dão conta dessa questão. Eu vou citar alguns exemplos, às vezes não é má fé e não é falta, mas não parou para pensar. E acho que um comitê pode ajudar as pessoas a pararem para pensar em algumas questões. Vou citar aqui 5 exemplos da psicologia que não foram situações de má fé, foram situações de não se ativeram a essa questão. Por conta da forma como trabalho, das questões. Então, por exemplo, eu me lembro um projeto que veio e nós temos uma grande área na psicologia, que é a psicologia clínica, né? A área da clínica, em geral, é onde uma parte das questões aparece, e havia uma pesquisadora que iria realizar a coleta de dados no seu consultório particular, com os seus pacientes que pagavam o atendimento. E a gente claramente apontou para ela a questão do conflito de interesse. No Brasil, pelo menos, é diferente dos Estados Unidos, em que há a possibilidade de remunerar o sujeito de pesquisa. Muitos estudantes, eu diria que isso na psicologia tem causado um viés teórico muito grande, porque boa parte das pesquisas em psicologia é feita com estudantes universitários, que são as pessoas que bancam a universidade muitas vezes sendo sujeitos de pesquisa, né? Mas ela não se deu conta. A resolução diz que não pode, né? No Brasil você não pode cobrar para ser sujeito, e ela dizia, mas qual é a questão? Qual é o problema? E aí toda uma discussão, chamamos a pesquisadora, dissemos, para ela não havia uma questão, né? Uma outra questão, um rapaz que foi estudar satisfação conjugal, e ele entrevistava casais juntos. E a gente dizia para ele, a primeira vez que eu li esse projeto, eu disse, meu Deus, casal já é complicado quando tudo está bem. Você ainda vai tentar botar as duas pessoas juntas para pensar a questão de satisfação, isso vai dar problema. As pessoas vão brigar, né? Porque uma coisa é quando você vai para uma terapia de casal porque você está com alguma questão, é espontâneo. Mas você pode induzir uma demanda? Isso era uma questão. E ele dizia, não vai acontecer nada. Eu falei, vai, você pode gerar um divórcio, isso é um dano. Às vezes é até um dano bom, né? Não sei, né? Às vezes pode... Mas eu não sei se a gente, como pesquisador, tem né, deveria gerar esse tipo de coisa, né? Uma outra questão, isso foi muito interessante, que foi a colega da Faculdade de Direito, que faz parte do nosso comitê, que trouxe uma pesquisa que o pesquisador ia entrevistar jovens, principalmente mulheres que viviam na rua, ia gravar essas entrevistas. E aí ela falou, bom, e se essa menina fala que ela já cometeu um assalto, que ela já cometeu um aborto, e ela dizia, isso é crime. Se você grava, você tem uma prova, e se você não diz isso, não denuncia, você é cúmplice do crime. Eu falei, nossa, eu nunca pensei sobre isso. E aí pensar, então qual é a alternativa para isso? Não gravar entrevista, porque aí se você não grava, você não tem a prova concreta. Uma outra situação, a gente recebeu uma queixa de um sujeito de pesquisa, dizendo, olha, vocês me garantiram anonimato, é possível identificar que sou eu, pelo jeito que eu estou descrita nessa pesquisa. E nós fomos ler. Não dava para identificar. A questão era, essa pesquisa foi feita numa cidade muito pequena, 5.000 habitantes. E cidades pequenas, todas as pessoas se conhecem minimamente. Então a descrição que estava lá, para alguém que não era da cidade, não dava para saber quem era. Se preservou a regra do anonimato. Mas as pessoas da cidade claramente reconheceriam quem falava. Ou então uma outra pesquisa, que a pessoa queria estudar um setor de um hospital que tinha 6 profissionais. E aí como é que você diz? Tem um psicoterapeuta, um fisioterapeuta, não adianta, não tem como preservar o anonimato. São questões que... Ou uma outra que a gente julgou extremamente grave, e aí são todas pesquisas relevantes, aí não estamos nem questionando o mérito da pesquisa, mas é como é que a gente trabalha com essa questão da orientação, que era uma pesquisadora que queria entender, a situação era o seguinte, eram mães de filhos que tinham problemas cardíacos congênitos e que eles poderiam ou não ser operados. E cabia à família autorizar ou não a operação. Se a criança não era operada, ela poderia morrer. Se a criança era operada, ela poderia morrer também. Né? Então a família deveria se responsabilizar sobre isso. E a pesquisadora queria entender um pouco o que passava em termos de fantasia, era uma pesquisa mais na linha da psicanálise, nas mães,
sobre esta opção. Eu opto pela pesquisa, pela autorizar meu filho, como é que ficava isso? E a gente dizia, será que a gente também não pode induzir, a partir da forma como a gente pergunta, que a mãe deveria optar pela não cirurgia? Então são questões, e aí eu poderia ficar aqui a manhã inteira trazendo questões, e que são questões que muitas vezes a resolução não dá conta de pensar, né? Inclusive eu diria que ciências humanas e sociais ainda é grande demais. Tem questões muito específicas, né, das áreas. Então toda a história é pautada na questão da bioética. E acho que é importante citar, acho que a Flávia colocou bem, a bioética não é anterior à ética, a ética é anterior à bioética, né? Mas a bioética foi tomada como princípio por conta dessa história. E aí a gente tem que pensar um pouco, né? Já entrando na questão dos desafios políticos. A instituição nacional que encabeça esse processo, né? Essa questão da regulação ética, é o Ministério da Saúde, a partir da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E a gente deve pensar, são eles que fizeram a resolução e regularam. Aí a gente tem que pensar, será que a área de ciências humanas deve ser regulada pelo Ministério da Saúde? Pelo menos, isso é uma discussão muito, muito importante. Toda pesquisa com seres humanos é da área da saúde, né? A área da saúde tem as suas especificidades muito claras, né? A gente deveria estar subordinado às ciências da saúde. Eu, particularmente, acho que parte da psicologia, e por isso que acho que o Instituto de Psicologia inicia o Comitê de Ética muito, muito rapidamente, porque parte da psicologia claramente é biomédica e é da área da saúde. Agora, uma parte, inclusive, aonde eu me localizo, está muito distante. A não ser que a gente tenha uma noção de saúde muito esticada, muito ampliada, eu não me considero da área da saúde. Eu estou na área da psicologia do trabalho, até tem questões da saúde, mas são mais tangenciais nas questões que eu pesquiso. Isso é uma questão, né? Se não é o Ministério da Saúde e deve haver um regulador, alguém que faça essa centralização da regulação, quem deveria ser? Né? A Associação Brasileira de Antropologia lançou um manifesto, iríamos lançar antropologia e psicologia a partir da Associação Nacional de Pesquisa, em pesquisa e pós-graduação na psicologia, mas houve uma separação porque houve uma discordância nisso. A Associação de Antropologia sugeria que quem deveria regular seria o Ministério de Ciência e Tecnologia. Seria o ministério mais diretamente envolvido com as questões de pesquisa. Não sei se é uma saída também, mas isso é uma questão a pensar. Primeiro, se deve haver uma regulação central, e se há uma regulação central, quem deve ser o agente regulador? É o mesmo para todos? Ou a gente deveria separar? Isso é uma questão. E uma outra coisa, a normatização e a regulação em pesquisa deve ser compulsória? E a gente está percebendo, na psicologia, isso claramente tem se tornado uma questão compulsória. Por exemplo, na questão da FAPESP, havia um campo para o parecerista dizer, você julga necessário um parecer do Comitê de Ética, e não. Na psicologia, este campo quase desapareceu, porque as pessoas já é sim para todo mundo, né? Então já não estão julgando, já partiu-se de um a priori de que todas as pesquisas têm que ter um parecer do Comitê de Ética. Uma outra consequência, essas consequências a gente deve analisar, está se tentando segurar isso no âmbito da psicologia, mas não está se conseguindo, que eu devo exigir o parecer do Comitê de Ética para submeter meu artigo para uma revista? Isso é uma outra coisa que na psicologia está crescendo, né? Então, são questões que vão surgindo de uma lógica de regulação. Acho que são duas coisas que a Flávia colocou bem isso. Uma coisa é a ética, o processo ético, e a preocupação e a sensibilidade ética, isso acho que é indiscutível. Acho que ninguém aqui diz que não precisa. A outra questão é a regulação e como regular, né? Porque senão a gente passa da regulação para a fiscalização. E isso acho que pode ser um perigo. Por quê? Porque vai ser mais um espaço para alguém dizer que... Porque aí você tem que ficar... Ontem mesmo a gente estava discutindo isso lá na psicologia, porque a gente vai ficar o tempo todo tendo que justificar que o que eu estou fazendo é ético. É o contrário, né? Entra uma lógica meio legalista, né? De que, a priori, eu sou culpado, eu não sei o que é ética, eu não sei fazer ética. Isso é uma questão importante. Aí eu queria colocar algumas coisas por que seria importante, né? Se é para regulamentar, que questões são importantes para justificar essa regulamentação?
Uma primeira coisa, como eu já coloquei, que me surpreendeu muito, eu vi que não é um princípio ou posicionamento básico dos pesquisadores. Então, muita gente não se preocupa da modo como deveria com essas questões éticas, né? Segunda coisa, eu acho que a regulamentação ajuda também nesse trabalho que é feito na Faculdade de Educação, de orientação, de assessoria. Isso acho que é um espaço importante. Porque muitas vezes, principalmente por parte dos alunos, há dúvidas. Há dúvidas. Eu acho que a gente tem que esclarecer essas dúvidas. Faz parte do processo de formação, né? Essas questões todas. Uma outra questão, que é assumir a complexidade do fazer pesquisa na área de ciências humanas e sociais, no nosso caso especificamente em psicologia, que muitas vezes a gente sozinho não dá conta de pensar todas as questões, sejam elas teóricas, epistemológicas, metodológicas e também éticas. Fomentar a reflexão ética. Isso também é uma coisa que é função, está inclusive na resolução, uma das funções do Comitê de Ética é organizar espaços de discussão, seminários, por exemplo, como este aqui. Né? E a gente acaba não fazendo, por quê? Porque fica preso à tarefa e à burocracia. Isso é um perigo, né? Que não é só da questão da ética, todas as comissões acabam ocupando mais tempo na tarefa do que propriamente no desenvolvimento das áreas, né? Que a gente está colocado. Auxiliar no entendimento da ética como processo, que a ética vem do início da pesquisa, não é a hora que eu tenho que pensar no meu campo, então eu tenho que montar um termo de consentimento, aí que a questão ética se coloca. A questão ética se coloca desde o início até o final, né? É uma questão, né? Instaurar a cultura da pesquisa pautada na ética é uma outra questão. Realizar um certo controle social da pesquisa. Formalmente, os comitês de ética necessitam de pessoas externas à área e, principalmente, uma pessoa da comunidade, que é muito interessante esta pessoa, porque ela traz questões que a gente não pensa mais, né? Que a gente julga que superou e muitas vezes não superou, traz muito o bom senso que às vezes falta, né? Nas nossas discussões. E uma outra coisa a questão de manter o princípio acadêmico da revisão de pares. Quando ela é feita com um objetivo muito claro, de novo, corre-se o risco da questão da fiscalização. Como se corre quando você dá parecer para artigo? Isso é um risco inerente, né, à revisão de pares, né? No campo dos desafios epistemológicos, acho que tem um que imagino que seja a questão central desse artigo que a Flávia colocou, que é a resolução 96, ela está pautada num modelo de ciência, num modelo de metodologia, num modelo de fazer pesquisa, que é este modelo mais biomédico. E muitas vezes a gente tem que adequar o projeto de pesquisa, espero que agora mude, e muitas vezes a gente não consegue, né? Não sei se vocês já deram uma olhada na Plataforma Brasil, ela melhorou, que é o espaço agora online, que acho que vai facilitar, mas tem campos que são obrigatórios que nós não conseguimos preencher. Por exemplo, uma parte das pesquisas não trabalha com hipótese, trabalha com outra questão. Uma parte das pesquisas não tem clareza de quem são os participantes da pesquisa a priori. Não tem clareza de onde vai fazer pesquisa. Tem uma série de coisas que vão sendo construídas ao andar. E esse modelo mais biomédico que tem que pressupor tudo, não cabe. Então, acho que essa é uma especificidade importante da nossa área. Isso é uma questão que eu acho que não foi superada ainda por essa... Se ampliou algumas coisas, mas o modelo ainda é um modelo biomédico. Isso impacta, por exemplo, na questão de qual é a função do termo de consentimento. Será que um papel garante a ética? Isso a gente sempre discute. Já vi várias pesquisas que passaram lá pelo comitê que tudo bonitinho. E aí quando a gente vai olhar a pesquisa, você vê, puxa vida, não garantiu, o papel não garantiu, a aprovação do comitê, até porque, isso é uma coisa que a gente não tem feito, mas deveria, segundo as regras da CONEP, que é o Comitê de Ética deve acompanhar o projeto do começo até o fim. E olha, isso é um trabalho insano, mas é como se todo mundo decidir a submeter... Também tem uma coisa, um detalhe, para nós ainda não é obrigatório a submissão do projeto ao Comitê de Ética. Ainda é optativo, mas começa a ser cada vez mais obrigatório por essas exigências externas, né? Será que a gente tem como acompanhar? E aí a questão do poder. Será que a gente não está se sobrepondo às outras instâncias? Porque aí a gente vai fazer o papel da banca de qualificação, o papel da defesa e o papel do orientador.
Né? Então, isso é um risco também que a gente corre. Tem uma questão que foi muito discutida nesse encontro de comitê de ética, eu não me lembro, mas acho que mudou na resolução, mas também mudar o termo não significa mudar a prática, que era a pesquisa em seres humanos, que é a lógica da pesquisa biomédica, é a pesquisa com os seres humanos. Né? Eu acho que a gente faz muito mais pesquisa com os seres humanos, e aí o pesquisado não é um objeto de pesquisa. Aí a gente pode dar o nome que quiser, é participante, é um parceiro, é um colega. Aí isso dificilmente consegue ser abarcado por essas regras. E nesse sentido, como é que a gente normatiza o processo de consentimento? O processo de consentimento pode acontecer de várias maneiras. Vou me valer do exemplo que a Flávia trouxe, das meninas lésbicas na escola. Claramente, se você faz essa menina assinar um termo, e mais ainda não é ela que assina os pais, aí você vai gerar um dano. Aí possivelmente você vai gerar claramente um dano, né? Isso é uma coisa, a gente pediu até, foi uma coisa um processo que não é tão claro, mas a gente foi fazendo parcialmente, ou ponto a ponto, que é criar quase uma jurisprudência no nosso comitê, porque muitas questões, uma delas é prescindir do termo de consentimento em muitos casos, pelos mais variados motivos. Não é o papel assinado que garante